Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos muito bem-vindos, nossa querida audiência, para mais um episódio especial do Salam Aleikum Podcast. Eu sou o Walid, mais uma vez aqui ao meu lado, meu grande irmão Amir. Fala Salam aí. aleikum, como é que vocês estão? Isso aí, hoje um episódio super especial aí. Convidado de hoje veio trazer aí um assunto muito importante, né? Foge um pouco do que a gente vem tratando aqui no nosso programa. Mas, de qualquer forma, acredito que vai ser um episódio muito interessante. Eu tenho várias curiosidades aí para o nosso convidado aí esclarecer e falar de novidades. Então, eu estou falando aqui hoje com o Vini Pereira, do Central do Arabão. É o canal, hoje o maior canal, né, que trata aí de futebol e principalmente futebol saudita, né? Um futebol saudita para a língua portuguesa que praticamente não tem. Então vem trazendo aí várias novidades e várias informações super relevantes aí sobre esse futebol que vem crescendo cada vez mais, né? Então eu queria primeiramente agradecer nosso convidado, Vini, muito obrigado por você ter vindo. E conta um pouco aí para nossa audiência, quem é você, qual que é seu trabalho, como que você começou fazendo isso. Então fica à vontade aí para dar um salve para todo mundo. Aleikum salam, Walid e Ami, salam aleikum para nossa audiência. Agradecer de verdade o convite, é um prazer estar aqui. É um podcast que eu conheci há um tempinho atrás, passou na minha TL ali no Instagram, de uma entrevista com o Dom L, que é um cara que eu acompanho, e aí Legal. comecei a acompanhar desde então. Então é um prazer estar aqui. Bom, eu chamo Vini Pereira, né? Eu tenho essa página, o Central do Arabão, criei ela em junho de 2023 com dois amigos. Nasceu muito da gente ver uma necessidade de preencher uma lacuna ali de informações que a gente sentiu, né? Que a gente teve esse boom no futebol saudita e não tinha um concentrador de informações, e aí nasceu muito ali. Estava num grupo do WhatsApp, falei, cara, se alguém criar uma página sobre futebol saudita, acho que vai dar muito certo. E aí um amigo respondeu no privado, pô, então vamos criar. E aí nasceu o Central do Arabão, esse amigo que respondeu acabou não continuando, porque ele tinha outros projetos. E aí eu convidei dois amigos, o Henrique e o Igor, inclusive mandar um salve aqui para eles. E aí nasceu o Central do Arabão ali em junho de 2023 para concentrar essas notícias, né, do futebol saudita, aproveitar esse boom do futebol saudita. E aí a página começou a dar muito certo, né? Começaram a ganhar muitos seguidores ali, a gente rapidamente acabou virando um focal point ali de todo mundo que queria saber as informações sobre o futebol saudita, e isso foi abrindo portas para a gente conseguiu patrocínios muito rapidamente ali, e aí vinha um patrocínio, queria substituir o outro, pô, quando acaba esse contrato? E aí a gente foi agarrando essas portas, né, que foram se abrindo. Na época eu trabalhava com outra coisa e os meninos também trabalhavam com outra coisa. Eu trabalhava com planejamento financeiro, dentro de uma varejista farmacêutica, que fazia orçamento, fluxo de caixa. Então minha vida era completamente outra, mas eu sou formado em comunicação social, então já estava na veia, era o que me fazia brilhar os olhos. E aí a Legal. página foi dando certo, as coisas foram acontecendo, e no final do ano passado, em outubro do ano passado, o canal Gold nos contratou como comentaristas para comentar o futebol saudita. Então hoje a gente tem a página e a gente também trabalha no canal Gold como comentarista. E agora em agosto desse ano eu vim para a Arábia Saudita, estou morando em Riad, para ser o correspondente do canal Gold aqui no Reino da Arábia Saudita. Pô, que legal. A gente já abriu várias curiosidades aqui, então vamos por partes. Você hoje está morando na Arábia Saudita, certo? Você saiu daqui do Brasil e está morando aí na Arábia Saudita. E como é que é esse choque, essa mudança aí do ambiente? Como que foi para você? Eu tinha vindo para cá em novembro do ano passado, né? Tinha conhecido, passei um mês aqui numa dessa de sair do emprego e fiz um planejamento para viajar para a Arábia Saudita antes ainda de ter o contrato com o Canal Gold. Então eu tive uma primeira experiência em novembro e eu saí do país dizendo que eu queria voltar, que eu queria morar na Arábia Saudita. E aí, quando eu voltei para o Brasil, alguns meses depois, pude ter uma conversa lá com o Ricardo Taves, que é o CEO do Canal Gold, e aí ele abriu essa oportunidade. E aí vim morar aqui agora em agosto. Estou aqui um mês, com 35 dias mais ou menos. Estou vivendo em Riad, estou dividindo a pera ali nesses 2 primeiros meses com um libanês que eu acabei conhecendo na outra viagem, que fala português.
e aí é um cara que me ajuda na adaptação também, porque ele, cara, esses são os caminhos, é um cara que está me ajudando ali no dia a dia, e essa era a ideia mesmo, morar uns 2 primeiros meses ali com ele, para ele me ajudar nessa adaptação, então isso tá sendo, né, essa companhia dele está me ajudando bastante. Questão de clima, eu cresci no Rio de Janeiro, então estou, de certa forma, acostumado com calor muito forte. Então, também cheguei numa época um pouquinho mais amena ali, porque o verão já está caindo nesse momento, então até agora não me incomodou. O clima é realmente muito quente, é realmente muito calor, mas você sai, você está dentro de casa, é ar-condicionado, você pega um Uber, é ar-condicionado, você entra em qualquer estabelecimento, é ar-condicionado, então você acaba fugindo ali, de certa forma, do calor. Questão de alimentação, Riad é uma cidade que hoje tem restaurantes de todas as partes do mundo, então italiano, japonês, mexicano, culinária brasileira, então de certa forma facilita também. E a culinária árabe, libanesa principalmente, minha mãe trabalhou por muito tempo em restaurantes árabes, então eu cresci com esse paladar ali dessa culinária, então é um paladar, um tipo de comida que eu estou familiarizado também. E a questão do povo, assim, né, do povo saudita, eu acho um povo muito hospitaleiro, acho que o povo árabe, no geral, é muito parecido com o brasileiro nesse sentido, né, de acolhedor, de ter um sangue mais quente ali. Então, todo mundo, quando eu falo que sou brasileiro, é brasileiro? Não, vem cá, calma aí, vamos ali jantar, vamos ali comer alguma coisa, vamos, você tem que conhecer minha casa, você tem que conhecer meus amigos, e aí também isso ajuda muito na adaptação, então estou fazendo muitos amigos aqui. Também há uma comunidade de brasileiros muito grande na Arábia Saudita, né? Tem muitos profissionais do futebol, tem o mercado de beauty aqui, tem muita gente de cabeleireiro, cabeleireiras aqui, maquiadores, então tem muitos brasileiros aqui nessas áreas. Uhum. Então tudo isso acho que cria um ambiente que facilita muito a minha adaptação. Então, graças a Deus está sendo bem tranquila, estou conseguindo me adaptar bem. Claro que tem um choque cultural assim, devido à rotina deles, porque os sauditas são muito noturnos, né, para evitar o calor. Então eles começam um dia um pouco mais tarde do que os brasileiros. Eles dormem muito mais tarde que o brasileiro. Então você sai 3 horas, 4 horas da manhã, e principalmente aqui em Jeddah, tá todo mundo acordado, todo mundo na rua, tudo aberto, porque é um jeito de fugir, né, do calor. Então no começo foi um pouquinho difícil me adaptar a esse horário, mas no final das contas acabou batendo com o fuso horário do Brasil. Então, todas essas questões aí eu acho que estão tão controladas assim, então minha adaptação, graças a Deus, está sendo bem tranquila. Bacana. Eu queria E saber o que que você achou, da segurança, né? Porque você saiu do Rio de também, Janeiro, que é legal. um dos locais aí mais perigosos aqui do Brasil, foi para a Arábia Saudita. Como que é a segurança aí? E fazendo até uma comparação. Cara, é uma coisa assim surreal, né? Totalmente diferente. É uma segurança incrível e é uma segurança não só para estrangeiros e não só para homens, como muita gente pensa, é uma segurança para as mulheres que moram aqui, para os próprios sauditas daqui, porque você vê mulheres andando sozinhas na rua de madrugada, em pares, em trios. É muito seguro. Eu canso de deixar meu celular em lugares assim, sem me preocupar, porque eu sinto que não vai acontecer nada. Em novembro do ano passado, eu estava em live, né, com o canal Gold, e aí eu tinha passado numa loja do Al Nassr, que é uma espécie, num e-walk que tem aqui, e aí eu estava em live, eu tinha deixado o meu saco com as camisas que eu tinha comprado atrás, e ele estava aparecendo aqui na imagem, né, e eu falando, não, tá seguro ali, aqui é a Arábia Saudita, não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo, porque todo mundo estava perguntando, cara, tuas coisas estão ali, tu não tá preocupado? Eu, não, pode ficar tranquilo. E aí, em dado momento, some o saco assim. E aí todo mundo, caramba, cadê aí? Ó, você não prestou atenção? Tá vendo? Não pode dar mole. Eu, não, cara, fica tranquilo, alguém guardou em algum lugar. E aí não deu outro. Eu saí para procurar e tava dentro da loja do Alnasca. O cara falou, não, deixei aqui porque eu vi que não tinha ninguém perto. Talvez a pessoa pudesse ter perdido e eu deixei aqui para procurar. Mas é realmente muito seguro. Eu fui em novembro também, eu fui para Tabuk, que é uma cidade um pouco menos desenvolvida, digamos assim. Tem muitas ruas desertas, muitas ruas escuras. E eu andava 3, 4 horas da madrugada com o celular na mão, gravando live, e era uma tranquilidade absurda. Realmente um país muito seguro, e eu acho que isso acaba sendo um chamativo, né, para muitos estrangeiros virem morar aqui também. Legal. E assim, na sua experiência, né? Quais foram
Pelo menos as tendências que você achava, né, que tinha em países árabes ou na Arábia Saudita e que você chegou aí e viu que era diferente ou quebrou algum preconceito. Teve algo desse tipo? Ah, teve, acho que principalmente relacionado às mulheres, né, as vestimentas, eu achava que tinha a questão de só usarem o burca ou o niqab, e aí chegando aqui eu vi que não era assim, né, você já vê muitas meninas ou só usando abaya com o rosto de fora, ou nem mesmo usando abaya, usando roupas ocidentais. Isso foi um choque de certa forma, porque eu não esperava ver o tanto que eu vi. Eu fui em algumas baladas, assim, com a galera bem jovem mesmo, com roupa super alternativa, tocando músicas ocidentais, que era uma coisa que eu achava que também não tinha aqui. Mas é claro que tudo isso é muito recente, né, acho que essas coisas começaram a acontecer de 2016 para cá, né, quando o MBS estabeleceu a Vision 2030, que é essa agenda 2030, né, a agenda de metas que ele tem até 2030, que o país tem até 2030, e aí começou a se abrir de fato. Então essas coisas, são novas para todo mundo aqui, mas eu ainda não sabia que já estava tão aberto em alguns sentidos, então isso acabou me surpreendendo, porque realmente tinha outra expectativa. E a questão religiosa eu achava que era algo talvez fosse um pouco mais pesada, assim, mais que você visse de forma a moldar definitivamente o dia a dia ali dos sauditas. É claro que mexe na rotina, né? São 5 orações por dia e tal, o estabelecimento fecha ali no momento de oração, mas é algo um pouco mais leve do que eu imaginava, assim. O saudita é super aberto para conversar sobre religião, então eu não tenho restrição nenhuma em falar que eu sou cristão. As pessoas conversam super abertamente sobre isso. Eu tenho um Buda tatuado no braço, né? Então a galera vê assim, cara, maneira a tatuagem, bonita a tatuagem. Apesar de eles não terem a tatuagem, eles acham bonito minhas tatuagens também. A gente conversa sobre isso também. Então não recebi até hoje nenhum tipo de repreensão, ou pela minha religião, ou pelas minhas tatuagens, nada do tipo. Então acho que tudo isso me surpreendeu de maneira positiva. Pô, que legal. Então, já fica aí pra galera que acha que é todo um bando de assassino, de opressor, bate na mulher, então já fica alguns estereótipos aí quebrados, né. Mas eu Cara, queria isso. entender, pode falar. Não, isso que você falou de agressão à mulher é algo super mal visto aqui, inclusive. Tive oportunidade de conversar com sauditas, ela, cara, esse tipo de coisa é muito mal visto aqui. A gente realmente não admite, as mulheres não admitem esse tipo de coisa. A galera acha que não, que a mulher é super oprimida e tem várias questões, mas o Islã, de certa forma, empodera a mulher em muitas questões. E eu pude ver isso de perto. E eu acho que essa questão da violência é algo muito mal visto, como é no Brasil também, diferente do que muita gente pode achar que seja, né. Pô, que legal que você está falando isso, acho que nossa audiência vai se identificar com isso também. Agora eu queria entender sobre futebol, né, o que aconteceu para um país como a Arábia Saudita, né, e outros países árabes também, mas principalmente falando da Arábia Saudita, né, que de um tempo para cá vem captando aí jogadores como Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Kanté, jogadores assim que são da elite do futebol, né? Então o que que vem acontecendo? Qual que foi essa mudança que o saudita viu a importância desse esporte? O que aconteceu politicamente ou desportivamente? O que que você pode trazer para gente? Esse projeto, né, do futebol, ele está dentro do guarda-chuva ali dos esportes, né? A galera, quando olha para o que está acontecendo na Arábia Saudita, acha que está muito relacionado a futebol, mas futebol é um pedacinho, eh, do todo, né, do esporte. Em 2016 foi lançada, né, a Agenda 2030, com o objetivo de diversificar a economia da Arábia Saudita, e aí, baseado em 4 pilares, que é turismo, entretenimento, esporte e tecnologia. Então, esporte é um desses 4 pilares e futebol é um, está dentro, está inserido no esporte. Isso que a gente está vendo acontecer no futebol aconteceu muito antes no golfe. A Arábia Saudita investiu pesado no golfe, levou estrelas para o golfe, criou sua própria liga, né, o Live Golf, aqui na Arábia Saudita, que começou a entrar em conflito com o PGA Tour lá dos Estados Unidos, porque tinha muitas estrelas aqui, estava pegando as estrelas dos Estados Unidos e começou a enfraquecer o PGA Tour, a ponto das ligas hoje conversarem para se unirem e se transformar numa grande liga global.
Então, isso começou muito antes de chegar no futebol, já tinha investimentos na Fórmula 1, já tinha investimentos na Fórmula E, já tinha investimentos no tênis, já tinha investimento em várias outras modalidades. E em 2023, chegou de fato no futebol, né? Primeiro com o Cristiano Ronaldo, ele foi a primeira grande contratação do chamado Saudi Boom, né? E aí, em junho de 2023, quando as 4 principais equipes do país, o Al Ahly, Ittihad, Al Hilal e Al Nassr, passaram pelo projeto de privatização do governo, então os clubes deixaram de ser associativos e viraram empresas, de fato, e foram adquiridos pelo PIF. É claro, quando fala privatização e um fundo estatal compra, você pensa, não, é uma estatização. Mas o nome do programa é Programa de Privatização dos Clubes, porque o objetivo final é vender esses clubes para outras empresas, empresas internacionais, abrir esse capital para o mundo, para empresas de fora investirem nesses clubes. Então, hoje eles se tornaram empresas. Num primeiro momento, o PIF, que é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, adquiriu essas 4 equipes, mas a tendência é que no futuro o próprio PIF venda para outros capitais. Eles vão arrumar a casa para ir preparar o clube para poder vender. E aí, com os investimentos do PIF, né, que é um fundo que hoje já investe no Newcastle, a gente começou a ver grandes contratações, principalmente para essas 4 grandes equipes. Eu falo principalmente para essas 4 grandes equipes, porque todas as outras 14 equipes da competição, do campeonato, também tiveram um orçamento sem precedentes em sua história. Isso porque a Saudi Pro League também, a liga de fato, também contratava jogadores para esses clubes. Então, além dos investimentos do PIF nas 4 equipes que ele adquiriu, a própria liga colocava jogadores em clubes, jogadores de destaque em clubes. Então a gente via Yannick Carrasco, jogador do Atlético de Madrid, no Al-Shabaab, por exemplo, Steven Gerrard chegando para comandar o Al-Ettifaq, o Hinaldo chegando no Ettifaq, vários jogadores estrangeiros chegando em clubes menores também. E aí montando um campeonato sem precedentes, com investimento sem precedentes, ali a partir de junho de 2023. A ideia central, né, o futebol a paixão número 1 do país, é o esporte número 1 do país, todo saudita ama, todo saudita não, mas a maioria dos sauditas amam futebol, é de fato o esporte que toca o país, assim como o Brasil. Muita gente acha que é como no Catar, que é como nos Emirados Árabes, que não é tão presente, ele não está tão no dia a dia, mas a Arábia Saudita não. A Arábia Saudita tem uma história com futebol muito antiga, que inclusive passou gerações de treinadores brasileiros ali na década de 80, de 90. Então, desde muito tempo, o saudita gosta de futebol, consome futebol. E eu acho que esse é o ponto principal para esse projeto funcionar, né? Você ter ali consumidores do esporte para fazer essa roda girar. E aí o futebol se estabelece como uma desses projetos ali esportivos, e ano a ano vem recebendo investimentos, vem recebendo mais clubes estão sendo privatizados. Então, eu falei dos 4 que foram privatizados em junho de 2023, que estavam na Saudi Pro League, mas outros 4 clubes de outras divisões, da segunda divisão, da terceira divisão e da quarta divisão, também foram privatizados e adquiridos por empresas sauditas. Então, nasceu o Oskur, foi adquirido pelo Neom, que é aquele projeto de mega cidade que está sendo construído ali no norte da Arábia Saudita. O Al-Qadsiya foi adquirido pela Aramco, que é a maior petrolífera do mundo. O Alula e a Diriyah foram adquiridos por entidades governamentais que gerenciam essas cidades e que são cidades turísticas que estão em desenvolvimento. A Alula, inclusive, é um grande ponto turístico hoje do Oriente Médio. E a gente já tem 2 dessas equipes na Saudi Pro League, porque receberam investimentos, conseguiram subir de divisão, e no ano que vem é muito provável que mais 2 equipes estejam, então pelo menos a gente terá 8 equipes com grandes investimentos. E o ministro do esporte já falou que a ideia é que todas as 150 equipes profissionais que tem no país virem empresas e sejam adquiridas por empresas. O que você já, nesse final, já falou um pouco, né? Mas eu ia perguntar o que você vê para o futuro do futebol saudita, né? Se realmente é algo que está consolidado, ou é uma aventura, algo do tipo, né? Muita gente compara com um projeto chinês, né? Porque a China também teve algo de Uhum. certa forma semelhante ali, mas eu acho que a grande diferença é que o projeto chinês era descentralizado.
Então, os clubes que foram adquiridos por empresa lá na China, começaram a competir por salários ali, então era um oferecendo um salário, vinha outro oferecendo um salário. Isso começou a inflacionar muito o mercado chinês, enquanto na Arábia Saudita é muito centralizado. A Arábia Saudita criou um programa, um comitê chamado PACE, que é um programa de aquisição, né, a tradução literal, programa de aquisição de jogadores de excelência, que é tocado por um Michel Emenalo, que foi diretor do Chelsea por anos e anos, é um cara que conhece muito de futebol, e todos os contratos passam por esse programa. Então, é tudo muito centralizado, evita que haja uma discrepância entre salários dos clubes. Então, acaba que não se rasgam tanto. É claro que a diferença salarial da Arábia Saudita para os outros países é muito grande, mas não se estica tanto a diferença de um clube para o outro, como aconteceu na China, e acho que esse é o principal pilar ali para esse projeto saudita. Fora isso, há outros programas governamentais, como eles têm um programa de rating, em que eles classificam os clubes sauditas e pagam trimestralmente um valor para clubes que atingem esse rating. Então, um rating que vai de, sei lá, de 1 a 5 estrelas, e à medida que você atinge esse rating máximo, você ganha um valor. E como é que é feita essa classificação, esse rating? É avaliado fair play financeiro, sustentabilidade financeira dentro do clube, se o clube está com as contas em dia, investimento em modalidade diferente, então os clubes acabam investindo em vôlei, basquete, futsal, outras diversas modalidades olímpicas, governança, né, de maneira geral, investimentos em esportes, que é um dos pilares aí está no guarda-chuva do entretenimento, né, mas é um forte pilar aqui da Arábia Saudita, que é os esportes eletrônicos, investimentos em esportes femininos. Eles avaliam tudo isso, classificam os clubes e os clubes ganham uma grana se cumprirem todas essas metas. Então isso acaba incentivando esses clubes. Além disso, os clubes têm investido muito em profissionais de fora, né? Então não há uma vaidade de se usar só profissionais locais. Então, os clubes do PIF Uhum. são obrigados a ter um diretor esportivo e um CEO estrangeiro com larga experiência na Europa. Então, a gente vê uns caras que fizeram história, né? Fizeram trabalhos grandes na Europa, passando por clubes grandes como Barcelona, Manchester City, Benfica, Chelsea, indo trabalhar na Arábia Saudita por exigência, por obrigação do PIF. Isso tudo para criar um ambiente, uma base em que o futebol saudita se desenvolva sozinho nos próximos anos. Então, a ideia é criar uma estrutura, uma base, desenvolver, colocar profissionais capacitados nessas bases, né, e desenvolvendo esportes diferentes para a Arábia Saudita caminhar com as próprias pernas, com os investimentos estrangeiros e conseguir fazer a roda girar de fato, né, sem ter investimentos ali anualmente, como ainda tem. Eu acho que é um projeto muito longo prazo. A Premier League não virou a melhor e a maior liga do mundo de uma hora para outra. Ela foi fundada nos anos 90, tinha problema com o público, tinha problema de convidar torcedor para dentro do estádio, tinha problema com valores de ingresso, tinha jogador que não queria ir morar na Inglaterra, tinha jogador que tinha dificuldade de adaptação, mas muitos investimentos, capital estrangeiro entrando, muita grana entrando e o dinheiro fazendo a roda girar, até que 30 anos depois se estabeleceu como a liga. Então, acredito que a ideia da Arábia Saudita também é a longuíssimo prazo, é coisa de 30 anos. A gente sabe que em 2034 vai ter a Copa do Mundo na Arábia Saudita, então, pelo menos 10 anos aí a gente sabe que vai ter de investimentos, que a atenção do reino vai estar voltada para o futebol. E eu acredito que se esse projeto de privatização acontecer e conseguir atrair capital estrangeiro, eu acredito que é algo que vem para ficar e se estabelecer como eles querem, que seja inicialmente uma das 10 melhores ligas do mundo e no futuro uma das 5 melhores ligas do mundo. Legal. Então, na sua perspectiva, você vê que pelo menos o governo saudita está investindo na base do futebol para produção de talentos. Você vê que isso está acontecendo? Assim, primeiro com os clubes, né, que os clubes precisam criar suas categorias de base, estão criando sua categoria de base, e aí começa uma competição interna entre os clubes também, assim, o clube que está revelando mais vai evitar
de despender grana em dado momento. Então, é importante investir na base. Estão sendo criadas categorias, estão sendo criados campeonatos, né, de todas as categorias de base. E, além disso, de dentro do clube, você tem um projeto a nível nacional, que é a Mard Academy, é uma academia nacional distribuída por todo o país. São polos que fazem parcerias com universidades, com escolas, também tem os seus independentes. Hoje, o vice-presidente dessa Mard Academy é o Mike Puig, que foi diretor da La Masia, lá do Barcelona, por muitos e muitos anos. É um cara que conhece de base, de fato. Então, há esse investimento a nível nacional também, em várias localidades, e para ambos os gêneros, né? Para meninos e meninas, a partir ali de 5, 6 anos até os 12, 13 anos, quando assim eles entram na categoria de base dos clubes, né? Os clubes vão lá e contratam da Mahdi Academy. Também tem um projeto de bolsas da Arábia Saudita, né? O Future Falcons, que manda jogadores daqui para a Europa. Então, para mercados de entrada na Europa, manda para a Bósnia, manda para a Croácia, manda para esses mercados introdutórios ali da Europa, para aí se desenvolver com a estrutura de Europa, que é mais avançada do que a Arábia Saudita, e posteriormente servir a seleção ou se desenvolver na própria Europa mesmo, ir para outros clubes europeus, ou voltar, quem sabe, para o país, como a gente viu alguns movimentos acontecerem. Então, tem esses outros dois projetos que são muito importantes a nível nacional, mas também tem um trabalho de clubes. E eu acho que muito por isso o futebol saudita vai se sustentar no longo prazo, porque se esse investimento está sendo feito agora, os frutos vão ser colhidos daqui a alguns anos e a gente vai ver isso acontecendo naturalmente. Uhum. Hoje já tem algum clube ou mais de um que já está participando de competições regionais ou até mundial? Como é que tá a classificação, assim, nesse É, sentido? tem o campeonato continental, né, que é o principal, uma espécie de Libertadores da América, ou UEFA Champions League. Existe o campeonato asiático, né, a Champions League Elite da Ásia. Os sauditas têm 3 vagas e, pelo menos nos últimos anos, assim, têm sido favoritos ao título. Na temporada passada, o Al Ahly já levou esse título. Nessa temporada, os sauditas são novamente favoritos e isso acaba classificando os clubes sauditas para disputar o Mundial de Clubes, tanto o formato antigo, que é anual, né, que agora é chamado de Intercontinental, quanto o Mundial de Clubes que a gente viu, esse de 4 em 4 anos que a gente viu acontecendo nos Estados Unidos, e que o Al Hilal foi e fez muito bem, né, derrotou o Manchester City. Acho que foi um grande chamariz ali para a Liga, para o projeto da Liga, mostrar que realmente são equipes que podem competir no nível europeu. E para você ter ideia, o Al Hilal foi o grande destaque do Mundial, mas o Al Hilal estava numa temporada ruim. O Al Hilal não conseguiu nenhum título de grande relevância nessa Uhum. temporada, né? Conseguiu uma Supercopa no vácuo ainda da temporada anterior, mas o campeão da Liga foi o Al Ittihad, o campeão continental foi o Al Ahly, o campeão da Copa foi o Al Ittihad, o vice foi o Al Qadsiya. Então o Al Hilal nem era a melhor equipe da Arábia Saudita naquele momento. A gente viu bater o Manchester City, acabou caindo para o Fluminense, para uma equipe brasileira, pelo menos foi uma equipe brasileira, mas acho que ali foi uma grande demonstração de força. E eu acredito que a tendência é que a gente veja nos próximos anos 3 sauditas por mundial, assim eu espero, porque eles são os grandes favoritos, porque é uma discrepância muito grande para os outros candidatos asiáticos. Legal. A gente viu também na última Copa do Mundo, né? A seleção saudita, né? E assim, foi uma grande surpresa, acho que para todo mundo, né, que assistiu os jogos aí da seleção, porque era uma seleção muito forte, jogando uma bola aí de altíssima qualidade, derrotou várias seleções de peso, né? E passou o trator mesmo, assim, jogaram muito bem. A gente torcia, claro, para o Brasil, né? Mas também um pouco aí para a Argélia, Arábia Saudita, outros países aí árabes, mas que também vem mostrando muita qualidade. Eu queria saber a sua opinião para a próxima Copa. O que que você acha que vai ser o resultado aí do time saudita e por que você acha que essa Copa eles não levaram? O que que faltou? A gente viu um desempenho muito grande ali do Marrocos, né? Principalmente, foi até as semifinais ali, se destacou bem.
A Arábia Saudita acabou caindo ali na fase de grupos, mas fez um grande jogo. Acho que o grande espetáculo que talvez tenha ficado aí para o mundo árabe foi a vitória sobre a Argentina, que viria a ser a campeã daquele ano, né? O Salem Aldosari acabou com a partida, jogou muita bola. Ele já estava conhecido aqui no Brasil porque ele já tinha batido no Flamengo no Mundial de Clubes. E aí ele vai lá e faz um golaço contra a Argentina. Foi realmente uma vitória assim global. Os sauditas se orgulham muito dessa vitória porque derrotou aquela que viria a ser a campeã mundial, que era a Argentina. Nesse momento, a seleção saudita está passando por uma entre-safra ali, né? Tá, essa geração do 2022, que era uma geração muito boa, de grandes jogadores ali, tinha o Salman Al-Faraj, tinha o Salem Al-Dossari, o Saleh Al-Sheri, jogadores de altíssimo nível, assim, que a gente viu nesse jogo contra a Argentina. Então, essa geração está acabando e está vindo uma nova geração. É uma geração que ainda acho que não está no nível que se espera que se atinja, mas já tem alguns bons nomes que a gente está vendo aqui. A gente viu nessa classificação, conseguiu, né, recentemente a vaga sobre o Iraque, inclusive estava lá na partida, o estádio completamente tomado, uma loucura, e conseguiu um empate ali que classificou para a Copa do Mundo. E a gente já viu alguns nomes ali, alguns talentos que a gente deve ver brilhando na Copa do Mundo de 2026. Tem esse novo formato, né? São mais equipes, mas qualquer avanço ali, talvez para umas oitavas de final, acho que já será visto como uma grande vitória. Mas a expectativa é, com todos esses investimentos que eu falei anteriormente, de categoria de base, de academia, é de formar um time campeão para 2034. Então, 2026 ainda é entre safra, jogadores mais antigos saindo. A gente vai ver provavelmente a última Copa do Salem Al Dossari, que é esse astro saudita, jogadoraço, jogadoraço, assim, ele sobra muito. O Salem Al Dossari, foram diversos estrangeiros para o Hilal, a gente acompanha ao longo desses 3 anos, e o Salem segue como titular da equipe e segue sendo o melhor jogador da equipe, mesmo com tantos estrangeiros e vários nomes ali passando pelo Al Hilal. Então, um jogadoraço. Infelizmente, provavelmente vai ser a última Copa dele, porque ele já está ali nos seus 35 anos. Imagino que ele não estará no próximo ciclo. Então, a gente vai ver alguns nomes saindo agora, tem uma garotada chegando, mas eu acho que para 2030, e aí sendo uma Copa mais próxima aqui também, terão jogos no Marrocos ali, vai ter uma presença maior da torcida. Eu espero um desempenho positivo, porque já vai ser essa nova geração, já vai estar mais madura, e os novos talentos que estão sendo formados por todos esses projetos provavelmente já vão estar ingressando à seleção, pensando para a Copa de 2034, que é o grande sonho, né? Vai jogar em casa, vai querer fazer bonito. Bacana. E além de toda essa preparação aí para 2034, né? Essa questão dos investimentos no esporte em si, né? O que você vê aí de investimentos em estrutura que eles estão preparando para essa Copa? A gente tem os estádios, né? Foram anunciados os estádios no bid que foi apresentado. Se eu não me engano, são 12 estádios apresentados, ou 12, 14, me fugiu o número agora, mas são vários estádios, e estádios extremamente modernos. São 8 estádios novos, 4 reformados, 4 estádios que já existem e vão ser aproveitados, 2 estádios que existem vão ser aproveitados. Então, tem uma estrutura de estádios muito bacana. São estádios assim extremamente modernos, de empresas conceituadas, acostumadas a construir grandes estádios. Então a gente vê muitos estrangeiros trabalhando nessas obras, né? Empresas da China, empresas da Bélgica, empresas da Alemanha, trabalhando em conjunto com os sauditas, nessa infraestrutura de estádio. Alguns estádios de clubes pequenos que a gente tem aqui vão servir de sede, vão servir de base, né, ali para as seleções que a gente vai ver na Copa do Mundo. Então eles também vão receber investimentos, também vão ser desenvolvidos. A cidade como um todo, tanto o Riad como o Jeddah, como o Dammam, é um canteiro de obras, assim. Todo lugar tem tapume, assim, todo lugar tem a foto do que aquilo vai virar, do projeto que vai se tornar. Então, vai ter um desenvolvimento muito grande até a Copa. A cidade vai ser completamente diferente. Riad já é completamente diferente de 5 anos atrás, então daqui a 10 anos vai ser completamente outra cidade, assim como Jeddah. Questão de aeroportos, a gente está vendo obras no aeroporto. O aeroporto de Riad está recebendo uma super expansão.
vai virar outro aeroporto com outro nome, mas vai ficar gigantesco ali. Estão construindo 4 terminais diferentes. O aeroporto de Jeddah está sendo reformado também. O aeroporto de Neom vai ser construído. O aeroporto de Daman também vai ser reformado. Então, todos os aeroportos aqui estão passando por reformas. Todos esses clubes de cidades turísticas, né, Diriyah, Alula, Neom, vão ter seus próprios CTs com vários e vários campos, vão ter seus próprios estádios, vão ter que ter sua estrutura ali na cidade para comportar tudo isso. E tudo isso está mapeado nesse projeto que foi apresentado, né, pela Arábia Saudita à FIFA. E pelo que eu vejo de obra acontecendo aqui todo momento, eu acredito que vai rolar, vai acontecer e vão ter uma estrutura muito boa para receber esses estrangeiros. A gente já viu uma Copa em termos de organização excelente, que foi a Copa do Catar. O Catar deu um show de infraestrutura, deu um show, foi de fato uma referência ali para a FIFA, levou o padrão FIFA, e eu acho que a Arábia Saudita vai seguir esse caminho também de entregar uma Copa nesse sentido, porque eles querem fazer bonito, eles querem concluir talvez esse grande projeto com chave de ouro, e eles têm muito orgulho desse projeto. Eu acho que não vão entregar menos do que se espera de uma Copa do Mundo. Pô, que bacana. Agora, na sua opinião, né, um jogador como o Cristiano Ronaldo, né? O cara, uma carreira brilhante, o cara super dedicado, o que faz, tem vários títulos, enfim, é o 10/10, né? O cara É, 10 pró-Palestina, barras. pô, o cara é sensacional, chupa Messi. Mas, na sua opinião, pro Cristiano Ronaldo aí no final da carreira dele, ele ter aceitado esse convite aí pra jogar na Arábia Saudita, foi uma escolha prudente? Cara, sem dúvidas, porque primeiro pela grana que ele tá ganhando, que é uma grana assim, que colocou ele como o primeiro bilionário, o primeiro jogador bilionário, o primeiro ali no topo também de recebimentos, mas ele se envolveu profundamente nesse projeto. Então hoje ele já é dono de 20% do Al Nassr, ele já é proprietário de 20% do Al Nassr. A gente vai Eu ver não sabia. isso sendo oficializado talvez quando o PIF passar o bastão, mas ele já comanda ali uma parte do Al Nassr. Não à toa, hoje o CEO do Al Nassr é um português amigo dele, o diretor esportivo é um português amigo dele, o treinador é um português, que é o Jorge Jesus. Então ele já, de fato, tem voz muito ativa ali no Al Nassr. Existe um comitê de decisões esportivas do Al Nassr que ele já faz parte. É um cara que está abrindo empresas aqui, é um cara que já falou que a Arábia Saudita é a segunda casa dele, tem diversas casas aqui. Eu não duvido que daqui a pouco ele se torne cidadão saudita, porque a gente está vendo alguns estrangeiros que estão aqui há muito tempo, como o presidente do Red Sea, né, do projeto Red Sea, recebeu a cidadania saudita. Eu não duvido que em algum momento ele vai receber também, e é o grande transformador desse projeto, né? É o cara que fez acontecer, é o cara que trouxe outros jogadores para cá, porque, cara, se o Cristiano foi para a Arábia Saudita, então eu também posso ir, assim pensam os jogadores. Ele tem mais um ano e meio, 2 anos de contrato, né, com o Al Nassr, renovou agora por 2 anos, então tem pelo menos mais 2 anos de Cristiano Ronaldo, mais 2 anos convidando os jogadores para cá, e eu acredito, mesmo depois que ele parar de jogar futebol, ele vai continuar ali no dia do Nassr, e isso ainda vai ser um atrativo ali para jogadores virem para cá. Eu considero, sem dúvida nenhuma, uma escolha prudente justamente por causa disso, né? Porque ele está totalmente envolvido, ele de fato sabe que aqui, ele fala isso, né? Que aqui é o futuro do futebol, é aqui que ele vê o futuro de futebol, ele já vê hoje como uma das principais ligas do mundo, ele é um grande promotor da liga, mas ele também está envolvido diretamente, né? O contrato dele não é só com a liga, com a Saudi Pro League, não é só com o Al Nassr, ele tem um contrato separado com o governo saudita, que é de onde vêm os principais ganhos dele, e eu acho que é um contrato que vai durar por muitos e muitos anos, e eu acredito que ele encontrou aqui um ambiente fértil para ele se desenvolver como um empresário, que eu acredito que esse é o futuro do Cristiano Ronaldo. A galera fala, não, ele pode virar treinador, e eu acho que ele vai ser um grande empresário, exemplo do Ronaldo Fenômeno, envolvido no esporte, e eu acredito que ele encontrou aqui na Arábia Saudita um grande caminho, e pelos entrelaços que ele está criando aqui, eu acho que isso vai perdurar por longos e longos anos. Ó, agora só o Neymar, né? Falando agora de outro jogador aí.
que a gente viu uma passagem bem curta dele na Arábia Saudita. Eu queria entender os motivos, se você acha que ele fez a escolha certa também, se isso cresceu a carreira dele de alguma forma. É, eu entendo, é complicado o Neymar, né, que ele tem pelo menos 3 anos aí que ele vem sofrendo, vem convivendo com lesões, e então quando ele vai para o Al Hilal, ele foi com a ideia de ser algo como o Cristiano Ronaldo é, o Neymar é extremamente midiático, eu diria que até acima do Messi nesse sentido. Então ele vai pro Al Hilal, para ser uma espécie de Cristiano Ronaldo do Al Hilal, e aí esportivamente ele acaba não entregando, né? Ele sofre uma lesão ali, ele já chega lesionado no Al Hilal, ele demora para fazer o primeiro jogo, demora para entrar um pouquinho em forma, e aí ele faz alguns jogos, e aí ele vai para a seleção, sofre uma lesão no LCA, e aí praticamente sela ali a passagem dele no Al Hilal, porque a recuperação dele demorou muito tempo, foram 12 meses de recuperação. E por acaso eu estava aqui no primeiro jogo que ele faz, quando ele volta da lesão, e aí com 10 minutos de jogo ele coloca a mão na coxa, assim, eu filmo e falo, cara, o Neymar já não vai entregar. E aí em janeiro o Jorge Jesus dá uma declaração, né, pergunta para o Jorge Jesus sobre o Neymar, e ele fala, cara, o Neymar infelizmente está muito abaixo fisicamente dos demais, e aqui tem uma questão de limite de estrangeiros, né, somente 8 estrangeiros podem estar em campo, 10 estrangeiros ao todo você pode ter no elenco, sendo 2 sub-21. E aí o Al Hilal a essa altura tinha mais estrangeiros, tinha 11 estrangeiros ali para fazer a gestão do elenco. E dos 8 que são acima de sub-21, né, tinha 2 sobrando, um era o Renan Lodge e o outro era o Neymar, um dos dois ia entrar nessa vaga. E aí o Jorge Jesus, pensando no coletivo, pensando no todo, acabou por optando por escrever o Renan Lodge na competição, e aí foi o grande problema, né, do Neymar. O Neymar, obviamente, queria jogar, porque àquela altura ele estava recuperado, em tese recuperado, e aí o Jorge Jesus opta por escrever o Renan Lodge vai jogar o Campeonato Saudita, e aí o Neymar começa ali a se movimentar para sair do Al Hilal, e aí ele ruma para o Santos. Esportivamente ele não entregou, midiaticamente ele entregou muito. Acho que midiaticamente ele entregou muito para o Al Hilal. O Al Hilal era um clube conhecido a nível asiático, mas eu acho que se tornou uma marca global, trouxe milhares de torcedores, de simpatizantes, colocou um holofote muito grande no Al Hilal. O Al Hilal já era o maior clube da Ásia, por ser o maior campeão da, da Champions League asiática, já era o maior clube da Ásia, mas esse era mais reconhecido aqui na nível asiático, né? Nível global, acho que o Neymar levou o patamar, trouxe muita venda de camisa, muita venda de produto, muito torcedor que podia no estádio para ver o Neymar, mas esportivamente, infelizmente, ele não conseguiu entregar. A gente está vendo no Santos algo semelhante, né? Ele teve uma pequena sequência ali no Paulista, mas logo depois emendou lesões, perdeu muitos jogos e agora está numa nova lesão grande aí. Talvez nem jogue o final da temporada pelo Santos e talvez nem renove o contrato com o Santos em janeiro, porque o Santos já está de olho nessa questão da saúde dele, né? Infelizmente, o Neymar não é mais o jogador que a gente se acostumou a ver, gostou de ver, né? Aquele jogador que brilhou muito no Barcelona, atingiu o auge no PSG, mas pensando no Al Hilal foi uma passagem positiva no sentido de marketing, de mercado, de marca, mas esportivamente, infelizmente, não entregou o que se esperava. Uhum. E dentre os clubes aí que estão no topo do futebol saudita, né, a gente tem o Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad. Qual que você vê aí que está se preparando melhor para realmente encabeçar essa lista aí, e ser o topo aí da liga? Cara, além desses 4 que você citou, eu acho positivo citar o Al-Qadsiya, que é da Aramco, né, da maior petrolífera do mundo. O Alcatia tem um Uhum. projeto muito bacana, assim, muito bem estruturado, que começa na base. Os caras têm scout espalhado assim no mundo todo, é coisa de 12 scouts assim, Uruguai, Argentina, Brasil, para fazer captação de jogadores nesses países, na África, na Europa. Tem um projeto muito positivo, assim, muito bem estruturado, que começa na base, mas sobe até o time profissional. E eu acredito que vai ser uma das grandes equipes
dos grandes projetos aí para o futuro, porque tem muita gente competente lá, muita gente que sabe entende de futebol, né? O CEO o James Bisgrove, que passou muito tempo na Inglaterra, um cara que conhece muito de futebol europeu, está fazendo um grande trabalho como CEO. Você tem toda a comissão técnica ali de espanhóis que se conhecem, fizeram um trabalho por muito tempo juntos na Espanha e estão estruturando o clube. Então, toda hora me falaram que estão cortando faixas ali, inaugurando novas sedes, novos CTs, novos campos. É um projeto muito bem estruturado, fora dos quatro grandes, né? E olhando para os quatro grandes, eu acredito que o Al-Ahly tem um projeto bem bacana também, o Al-Ittihad de vídeo base, os clubes aqui de Jeddah estão investindo em novos setores, em novos CTs, centros de treinamentos. Também tem um projeto de scout ali bem bacana. Em Riad, eu acho que o principal projeto é o do Al Hilal, de fato. O Al Nassr talvez ainda corra por fora ali dos quatro, é o que está um pouco mais atrás, mas eu acredito que com essa nova estrutura ali montada pelo Cristiano Ronaldo para essa temporada possa dar alguns frutos ali no futuro. Mas, de fato, eu acho que vale destacar o Al-Qadsiya, porque está fora do grande holofote. O Union também, né, porque é um projeto de um clube que dá luz a uma cidade, né, esse mega projeto de Lyon, que é uma cidade que está sendo construída do zero, no meio do deserto. Se promete ser uma cidade do futuro, sustentável, com muita tecnologia, carro voador, essas coisas todas. Então, é um clube que todo mundo vai olhar no futuro, quando essa cidade tiver de fato existindo, e falam que é o clube hoje do MBS, ainda do Príncipe, que tem um carinho ali especial por representar Neon. Então é outro clube que a gente tem que ficar de olho. Mas todos esses clubes privatizados assim têm bons projetos, porque o PIF que está por trás fica em cima ali, cobra gestores de alto nível, cobra investimentos de alto nível, coloca grana para isso. Então, acho que vale destacar o Alcacia dos quatro que estão de fora, e ali dos quatro maiores, acho que o Al-Ahly tem um projeto muito bacana. Legal. E para você, assim, você acredita que realmente é questão de tempo ou falta alguma coisa pro futebol saudita eventualmente aí superar o europeu, o brasileiro, o americano, enfim, e se tornar aí um líder global aí nesse esporte? O que que você acha? Hoje é importante falar que ainda tá atrás, né? Tem muita gente que já coloca como top 10 ligas do mundo, tem gente que coloca até como top 5 ligas. Alguns jogadores já falaram isso, mas eu ainda vejo que está atrás. É um projeto que começou, um projeto muito novo, tem 3 anos agora, então está engatinhando, mas se continuar da forma que está, com a privatização das equipes, eu acredito que possa sim figurar ali entre as 5 ligas principais assim do globo. Não acho que vá superar uma Premier League, por exemplo, porque a Premier League já está Uhum. há 35 anos nesse projeto, já tem clubes muito bem definidos ali, tem uma receita de TV que é muito bem dividida, todos os clubes ganham muito, clubes da segunda divisão ganham muito, tem uma governança assim muito exemplar, está 35 anos à frente. Então, a Premier League eu acho que não vai bater, mas eu acho que é algo para a gente ficar de olho. É na Liga Italiana, na Liga Espanhola, porque a gente está vendo já um enfraquecimento financeiro ali, talvez um desinteresse de audiência quando comparado com a Premier League, e talvez quando comparado com outros anos. A gente já viu os anos áureos aí da Série A italiana, foi ali nos anos 10. A gente já viu os anos áureos da Liga Espanhola ali entre os anos 10 até 2015, 2017, 18 ali. Mas hoje quem brilha é a Premier League, e a Saudi Pro League tem se aproveitado desse mercado ali, talvez um pouco enfraquecido, principalmente das ligas de Portugal e da Liga Francesa. Tá enxergando esse mercado mais enfraquecido, tá trazendo talentos de lá. A quantidade de jogador francês que foi para a Arábia Saudita, o Neon contratou praticamente todos os 8 estrangeiros, são francófonos, falam francês, ou jogavam ali na França, ou são franceses. E jogadores da seleção sub-20, sub-18, da seleção principal da França, foram para a Arábia Saudita, estão jogando na Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita enxergou um mercado em potencial que está enfraquecendo, e eu acho que se comportando como um predador ali desses mercados,
em algum momento vai se posicionar ali como uma das 5 grandes ligas. Ô, Vini, eu queria, mudando um pouco de assunto, né? Não sei se você conversa sobre política com o pessoal aí e tal, mas você vê algum posicionamento dos sauditas, enfim, do povo que está morando aí sobre a questão palestina, ou você vê manifestações, ou às vezes uma bandeira, algo mais sutil, até na torcida? Existe isso aí ou é bem esquecida essa questão? Do povo saudita, eu posso falar que é Palestina do rio ao mar, Palestina livre do rio ao mar, porque é um povo que é totalmente pró-Palestina. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso conversando com eles. Eles não se referem a Israel como Israel, por exemplo, eles chamam de os ocupantes ou Estado ocupante. Hum. Quando vão fazer alguma publicação sobre Israel, colocam uma tarja ali na bandeira, não menciona de forma alguma o nome, né, de Israel, e você vê um povo muito pró-Palestina. Quando se trata de governo, eu não vou ser a melhor pessoa para falar sobre isso, mas oficialmente o que a gente vê em comunicados oficiais, eu sigo algumas instituições governamentais, então comunicados oficiais, a Arábia Saudita se coloca como pró-Palestina. Se na prática isso talvez não aconteça, como a gente vê talvez em movimentos mais fortes, como talvez o Irã, né? Eu não vou ser a melhor pessoa para dizer, mas o que eu posso dizer do povo saudita é que o povo saudita se posiciona totalmente pró-Palestina e é falando. A gente não vê manifestações no estádio porque manifestações políticas no geral não são liberadas, né, no estádio, nem pela Confederação Asiática, nem pela Federação Saudita. Isso é algo que a gente vê talvez até mais na Europa. No Brasil também isso é um pouco restrito, mas a gente vê pessoas na rua com camisa da Palestina. A gente vê o povo saudita falando sobre isso nas redes sociais a todo momento, falando sobre a questão palestina, e são pró-Palestina sem dúvidas alguma. Legal. Bacana. Agora voltando um pouquinho pro nosso futebol, eu queria saber de você, né, se você consegue elencar aí as principais diferenças que tem de uma liga saudita para uma liga francesa, por exemplo, ou espanhola, né? O que você vê aí que são as principais características aí que diferem essas duas ligas aí? Principalmente, acredito que essa questão da Saudi Pro League ser muito atuante na questão de contratação de jogadores, de direcionamento dos clubes, de criação de comitês que supervisionam esses clubes, né? Você tem o comitê de sustentabilidade financeira, onde o clube não pode contratar um jogador se ele não comprovar em tesouro que ele tem grana para pagar o contrato desse jogador durante 2 anos. Então a gente viu o Al-Shabaab, que é uma equipe grande aqui da Arábia Saudita, que ainda não foi privatizado, não se tornou clube empresa, e que para tentar competir com os outros clubes, como competia no passado, né, quando estava todo mundo nivelado ali, tentava contratar grandes nomes, e aí submetia ao Comitê de Sustentabilidade Financeira. Os caras falaram: cara, me mostra que você tem essa grana aí, que você vai conseguir pagar esse jogador, que você não vai atrasar salário, que você não vai rescindir em algum momento, me mostra que você tem essa grana. E aí ia lá, não conseguia comprovar essa grana em tesouro, porque se você vai contratar um jogador por 2 anos, você tem que ter isso em caixa para pagar ele por 2 anos, falar: eu tenho esse dinheiro separado para pagar ele. Se você não tiver, você não contrata. Esse órgão é muito atuante ali no dia a dia dos clubes. Na Espanha tem o fair play financeiro, que é um pouco parecido, ali controla inclusive os salários das equipes, mas acho que principalmente a questão de atuar na contratação dos jogadores, de fato, ali, ajudar no scout. Ó, esse jogador aqui serve para a tua equipe. Que posição você está precisando? Está precisando de um atacante? A gente tem essa lista aqui, você quer qual deles? Ou então, me apresenta o nome e eu vou ver a viabilidade desse jogador vir para a Arábia Saudita. Então, acho que essa questão muito atuante ali, de fato, pagar alguns contratos de jogadores. Então, o Carrasco hoje é pago pela Saudi Pro League. Muitos jogadores que a galera pensa que é pago pelo clube, às vezes é pago pela própria liga, né? Esses investimentos devem ficar pelo menos até
2030. Então, essa questão de atuação ali, principalmente se difere dessas ligas de Espanha e França, mas eu acho que a que mais se difere hoje é do Brasil, por exemplo. O Brasil ainda não formou uma liga, tem dificuldade de conseguir juntar todos os clubes ali para formar uma liga, e isso atrapalha muito na montagem de calendário, na inclusão de data FIFA, de venda de direitos, de venda de placa comercial. Tudo isso é um grande problema no Brasil, enquanto a Arábia Saudita já está há alguns anos voando nesse sentido, né? Tem uma liga muito bem organizada, muito bem estruturada, tem calendário muito bem estruturado, é publicado com antecedência. Tem a questão de levar árbitros estrangeiros para apitar jogo, né, enquanto desenvolve os seus próprios. Tem investimento em gramado, então os gramados aqui são todos impecáveis, os clubes têm que de fato investir em gramado, e a gente está falando de um deserto, de estádios no meio do deserto, de um clima extremamente seco em algumas regiões, de um clima extremamente adverso, como muitos clubes no Brasil usam como argumento. Não, o clima aqui é muito problemático, mas a gente está falando da Arábia Saudita, consegue ter gramados impecáveis e excelentes, porque a liga fica em cima ali, cara, tem que ter um gramado minimamente para a prática do futebol. Então, acho que nesse sentido está muito à frente do Brasil, e se o Brasil não criar uma liga logo mais, ou se os clubes se entenderem em criarem uma liga logo mais, a gente vai ver a Arábia Saudita nadando de braçada nesse sentido, porque vai começar a contratar a joia do Brasil, vai estruturar todos os clubes e vai se tornar uma liga acima do Brasileirão. Cara, você falando isso, você acha possível amanhã, por exemplo, o Brasil trazer jogador saudita para jogar em clubes aqui? Acho possível, inclusive um clube de São José do Rio Grande do Sul já tem um saudita nas suas categorias de base, chegou no Pô, que mês passado. bacana. É o primeiro jogador saudita em solo brasileiro. Ainda há uma resistência do jogador saudita em sair do seu país. Muita gente fala, por que a gente não vê jogador saudita na Europa? Porque eles são ruins? Não, a Europa traz jogador de país muito mais periférico que a Arábia Saudita. Você tem jogadores de países que nunca conquistaram um título a nível continental jogando na Europa, e a Arábia Saudita, que é tricampeã continental, é a segunda maior campeã da UFC, tem um clube que é o maior campeão da Champions Asiática, não tem um jogador saudita na Europa. Mas isso é porque os sauditas não querem sair do país. Você tem um país que respeita a sua religião, você tem um país que você está próximo da sua família, você ganha muito, você ganha o que você ganharia na Europa, às vezes até mais. Você está jogando, o saudita que é bom jogador vai jogar em um dos quatro grandes, então vai ter a torcida ali presente, vai se tornar uma lenda desse clube, vai ter bandeirão dele ali, vão cantar o nome dele. Então, para que eu vou sair da Arábia Saudita? Não há nada na Europa que convide esse jogador saudita a ir jogar lá, além desse sonho europeu que talvez se construiu aqui para os brasileiros, mas que o saudita não enxerga, tá nem aí para isso. Porque é isso, você vai para a França para se não conseguir, para não ter o Ramadã respeitado, você vai para a Espanha para você sofrer racismo. Cara, não, vou ficar aqui no meu país, sendo ídolo, ganhando muita grana, tendo minha religião respeitada, estando perto da família, e por isso eu não vejo jogadores sauditas indo para a Europa. Mas com esse movimento do Future Falcons, né, que dá bolsas para jogadores sauditas jogarem nesses mercados de entrada do futebol europeu, a gente vai começar a ver, sim, jogadores sauditas surgindo em alguns clubes europeus, pouquinho a pouquinho a gente vai ver alguns jogadores sauditas e talvez eu acredito que o Brasil vai ter sim um outro nome, porque o Brasil tem muitas conexões, o futebol brasileiro tem muitas conexões com o futebol saudita através dos profissionais que trabalham aqui, né? Seja treinador, seja jogador, seja profissional de diversas áreas aqui. Eu acho que isso vai criar um caminho, e a partir do momento que o jogador saudita que talvez não esteja vendo uma oportunidade, por ter tantos jogadores estrangeiros aqui, acaba tirando uma vaga dele ali, ele vai começar a olhar talvez um pouco mais para a Europa e aí passar por cima dessas situações aí de adaptação. E a gente pode ver sim, inclusive esse jogador de São José, vou acompanhar de perto para ver o desenvolvimento dele, porque é de fato muito interessante ter um jogador saudita aqui no Brasil. Curioso. Agora, falando um pouco também de futebol brasileiro, né? Aqui a gente vê um movimento inverso, né? Então, os nossos talentos aqui brasileiros geralmente estão sendo exportados para times de fora, né? Na Europa, até na Arábia Saudita mesmo. E aí eu queria saber, né? Tentar entender
por que que o Brasil tá tendo esse desincentivo praticamente, né, no futebol, e a gente exporta tantos talentos, sendo que poderiam ser muito bem aproveitados aqui no Brasil. O que que você acha que vem acontecendo aí nos últimos anos para que isso ocorra? Acho que primeiro a questão financeira, né? A Europa, com a estruturação de suas ligas, conseguiu criar um ambiente financeiro muito forte, como eu falei, primeiro ali na Liga Italiana, depois na Espanhola, em dado momento na Liga Francesa, hoje na Premier League. Então você vê equipes médias da Premier League conseguindo tirar jogador de clube grande do Brasil. Segundo, o sonho europeu que se construiu, que foi vendido da Europa para o Brasil, né, com esse negócio de vender ligas para o resto do mundo, você vendeu as marcas, você criou esse sonho europeu de eu quero jogar no Real Madrid, eu quero jogar no Barcelona, a ponto do jogador sonhar mais em jogar num Real Madrid da vida do que jogar numa seleção brasileira, por exemplo. Então, houve essa construção, né, do sonho europeu, e eles vendem isso muito bem é, até hoje. Então, acho que a questão financeira é muito forte, porque ainda não dá para competir com essa questão financeira e esse sonho europeu que foi vendido. E eu acho que o caminho para o Brasil contornar isso primeiro, estruturar uma liga, segundo, vender essa liga, e não precisa vender para a Europa, não, porque o europeu não vai ver futebol brasileiro, a questão de horário pesa muito, mas vende para a América do Sul, que já é um mercado consumidor muito forte. Vende para o próprio Brasil, porque tem uma população que gosta de futebol, mas não consome tanto, né? Você precisa converter essa galera que não consome tanto futebol. Converte aqueles que são só simpatizantes em torcedores, de fato. Precisa criar, né, esse ambiente convidativo. Eu acho que a criação de uma liga no Brasil é esse caminho para você conseguir ter essa competição financeira, né? Competir com os europeus através da grana, e aí falar para o jogador brasileiro, cara, você não precisa ir para lá porque sua família está aqui, é o seu país e a gente tem dinheiro suficiente que você ganharia na Europa. E o Brasil tem esse potencial para isso, tem gente para isso, para fazer essa máquina virar. Precisam os clubes se entenderem, criarem essa liga e aí sim vender seus direitos, e aí vende para a América do Sul, que é um mercado que hoje já consome com muita dificuldade o futebol brasileiro, mas que, se tiver uma liga bem estruturada, gente que venda isso, embale isso e venda muito bem, vai vender muito mais, e aí criar esse ambiente convidativo para o brasileiro não sair daqui tão cedo. E eu acho que isso é aos poucos, né? Para você ir quebrando também esse negócio do sonho europeu que se criou. Essa Copa do Mundo de Clubes que a FIFA lançou, acho que é um campeonato espetacular nesse sentido, porque os brasileiros vão ter esse enfrentamento com as grandes equipes europeias, e se for um campeonato para o futuro, eu acho que isso vai tornar ainda mais esse ambiente propício para o futebol brasileiro manter os seus craques aqui. Hoje vai perder ainda, questão financeira, vai perder primeiro para a Europa, porque além da questão financeira tem o sonho europeu, mas tem a Arábia Saudita também criando um ambiente na frente do Brasil já, convidativo, um país em desenvolvimento que a gente está vendo na Arábia Saudita, e tem a questão financeira que é muito forte. Então o Brasil tem que correr, porque o buraco pode se estender se as equipes não se entenderem. E até questão de público, né? O próprio público brasileiro parece que migrou, né, do futebol brasileiro para o europeu, né? Então muita gente deixou de acompanhar realmente futebol nacional para ver outras ligas, ver outros times jogando, né? Então eu acho que faz parte um pouco desse desincentivo também, né? A molecada tá vendo muito futebol europeu, a gente tem uma geração inteira aí que torce para times que estão a milhares de quilômetros de distância. Você tem muito torcedor do Real Madrid no Brasil, tem muito torcedor do Barcelona, que criaram também esse ambiente com jogadores brasileiros. Então, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, e aí levaram os nossos torcedores que poderiam estar aqui no Brasil para fora. E é isso, né? Esse mercado consumidor que poderia estar dentro de casa acabou olhando para a Europa, e hoje já tem uma nova geração aí. A molecada é sempre mais aberta, né, para novidade. Então, hoje a gente tem muitos seguidores lá no Central do Arabon, e uma molecada que mais engaja ali é a molecada mesmo, galera que está interessada em sair. Esse clube vai ser privatizado,
E aí, quando é que vai começar a entrar dinheiro? Ah, esse clube vai subir de divisão, pô, vai ficar forte, vai ficar forte. E aí vai vendo no FIFA ali as equipes muito fortes, com vários jogadores, vão se interessar também, então o Brasil tem que correr logo, porque tem outro mercado gigantesco nascendo e puxando esses torcedores que poderiam estar no Brasil. E aí, só rapidinho, você mencionou a questão dos torcedores, e aí eu gostaria de explicar para a galera que vê estádios vazios na Arábia Saudita, né, e falam, pô, não há um interesse do saudita no futebol, e aí deixar claro que o saudita ama futebol, é o esporte número um. Você entra no Uber, o cara tá falando de futebol, vai na lanchonete, o cara tá falando de futebol, mas há uma concentração de pelo menos 90% da torcida nas 4 equipes grandes, e só que você tem 14 outras equipes jogando a primeira divisão, né? Então essas outras 14 equipes não têm tantos torcedores e, infelizmente, precisam trabalhar muito nisso para que esses torcedores cheguem ao estádio. É um exemplo, eu costumo comparar com Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que você tem 4 equipes que concentram a maior parte da torcida, mas um Mirassol da vida não vai ter torcedor, um Bragantino da vida não vai ter torcedor, como os outros 4 grandes. O Nova Iguaçu não vai ter tanto torcedor quanto o Flamengo, quanto o Vasco. É o que acontece mais ou menos na Arábia Saudita. A torcida está muito concentrada nos 4 grandes. E fora isso, tem uma questão de os estádios não são tão convidativos. E aí eles estão criando, estão modernizando seus estádios, estão baixando os preços dos ingressos. Mas o Brasil passou por esse processo também. A gente está vendo uma presença grande nos estádios no Brasil. Recentemente, de 10, 15 anos para cá. Nos anos 90, os estádios no Brasil também eram vazios. Você tinha jogo do Corinthians, é um jogo do Corinthians e Portuguesa que bateu 900 torcedores na década de 90. Então, é um ambiente que se construiu ao longo do tempo com a modernização das arenas, principalmente depois da Copa de 2014. A gente viu na década de 80 a Inglaterra sofrer com questão de público também. Então, a Arábia Saudita criando um ambiente convidativo. O saudita vai deixar de ir para um... Porque o saudita prefere ir para um lounge, se juntar com os amigos ou ir para casa, botar na TV ali, sentar, ficar comendo ali a sua refeição, assistindo, e aí ver futebol inglês, ver futebol espanhol, ver o futebol saudita, ver o futebol brasileiro, passa o dia todo em casa. Mas a Arábia Saudita está criando esse ambiente para levar torcedores cada vez mais para os estádios. Legal, bem interessante. A gente está chegando aí nos finalmente desse episódio. Eu queria que você deixasse aí para a audiência, Vini, onde que o pessoal pode encontrar seu trabalho, os canais aí principais que o pessoal pode acompanhar. Então fica à vontade aí para deixar uma mensagem também. A gente está hoje no Instagram e no Twitter, né? São nossos 2 principais canais. No Instagram a gente é o @centralarabão e no Twitter Central do Arabão. A gente também está lá no TikTok, só procurar lá Central do Arabão vai achar, mas a gente ainda está desenvolvendo essa rede social. Hoje a gente está no canal Gold, então a gente produz muito conteúdo com o canal Gold, conteúdo de vlog, conteúdo dentro dos estádios. A gente é comentarista também no canal Gold, então todos os jogos do Saudita tem o Central do Arabão comentando. Eu estou aqui como representante da Arábia Saudita, então praticamente todos os jogos que transmitem lá no Brasil, eu estou presente lá, entrevistando o jogador, fazendo pré-jogo, dando a minha visão ali durante a partida. Então, convido a galera para acompanhar todo mundo no @canalGoldBR, e aí todas as redes sociais que vocês procurarem. E gostaria também de convidar a galera a conhecer o futebol saudita, né? É um futebol que está em desenvolvimento, é um povo que é muito apaixonado por futebol. Então, eu acredito de fato, não à toa, eu não teria me envolvido tanto, que vai se tornar uma das grandes ligas. Tem potencial para isso, está caminhando para isso. E lá nas redes sociais vocês vão ver, vão também, né, quem não está tão familiarizado com a Arábia Saudita vai desmitificar muita coisa também, porque a gente não só fala de futebol, mas a gente fala da cultura do futebol, e a cultura do futebol envolve religião, envolve política, envolve o dia a dia do saudita. Então eu acredito que vocês vão desmitificar muitas coisas, muitas visões que você tem, que a galera tem, né, sobre o futebol saudita, como por exemplo que existe o futebol feminino hoje na Arábia Saudita, tem uma galera que nem imagina que existe. Agradeço o convite, a participação aqui. Foi muito legal poder falar sobre uma parada que eu sou completamente apaixonado, que mudou minha vida completamente, que foi o futebol saudita. E é isso, né? Deixar uma mensagem aí para o povo árabe também, que me recebeu aqui na Arábia Saudita com muito carinho.
e que eu já sou totalmente envolvido com esse país e espero continuar assim por muitos e muitos anos. Pô, que legal. Então, fica aí para nossa audiência, para você que gosta de futebol e culturas diversas, né? Você não pode deixar de acompanhar aí o Central do Arabão. Já entra lá no canal, segue. É Instagram, YouTube, você tem praticamente todas as plataformas, né? Twitter. Então, não perca, pessoal. Já entra lá, segue, compartilha com seus amigos aí que também gostam, certo? Acompanha aí o canal Gold também. Dá aquela moral, aquela força lá para o nosso querido convidado. E também, se você quer abrir a cabeça aí, ouvir narrativas, pontos de vista diferentes do que você está acostumado, já segue aqui o Salam Aleikum Podcast, certo? Curte nossos conteúdos, assiste os episódios passados também, que tem coisa muito legal, muito interessante, convidados de peso, realmente, pessoas ilustres que passaram por aqui, deixaram conhecimentos é, maravilhosos aqui para todos e que você pode acompanhar aí da sua casa. Tá tudo gravado aí no canal do Salam Aleikum, certo? Então já manda para todos os seus amigos, familiares, curte esse vídeo, segue o canal, ativa as notificações. Quero agradecer, Vini, muito obrigado por esse convite, por ter aceitado aqui o nosso bate-papo. Foi realmente muito interessante a conversa. Você mostrou algo que a gente no Brasil não está tão acostumado a ouvir disso e que com certeza ganhou aí pelo menos mais um fã aí do canal que vai acompanhar aí o futebol saudita. Então, muito obrigado. 2 fãs, hein? Fora a audiência aí que já vai seguir. É um prazerzaço poder falar sobre futebol saudita e parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem. Eu acho que tem muito orientalismo que a gente precisa derrubar, precisa desmitificar e tem muita coisa que a gente precisa mostrar para o mundo de fato que foi bombardeado com propagandas aí ao longo de anos e anos. Então o trabalho que vocês fazem é realmente muito importante. Então parabéns aí pelo Salam Aleikum Podcast e pelo trabalho que vocês fazem. Cara, obrigado mesmo. A gente Valeu. fica lisonjeado aí. É uma honra e fica aí já o convite para próximas oportunidades. A gente quer ter você de volta aí, trazer novidades aí em primeira mão do futebol saudita, certo? Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer ao pessoal da Impulse Rec, o estúdio aqui, toda a equipe do Salam Aleikum, muito obrigado. E principalmente você, nossa querida audiência. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Quero desejar para vocês todas as bênçãos aí de Deus. E muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.